Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Pereira Franco. Hoje, introduzindo o capítulo de número 6, denominado Permanece em Paz. Vamos dar início, né? No afã que se entregam as criaturas pela posse desenfreada, acreditando que somente valem os recursos que podem ser convertidos em moedas e destaques na sociedade, responde pela insatisfação e pela inconsequência com que se comportam. E olha que interessante, né? A gente vai, durante todo esse capítulo, comentar um pouco sobre quando a gente vive em função desse ter, né? E o que que seria esse ter? Seja o nosso dinheiro, sejam as posses, seja o prestígio, né? Ou seja, coisas que de algum modo adornam a nossa personalidade e são visíveis ferramentas, né, para a estima do mundo. Muitas vezes é isso que a gente busca ou tem buscado, e muitas vezes a gente vai perceber que não é isso que nos traz paz. Isso também é bem interessante, né? Quando as suas necessidades não se fazem preenchidas conforme esperavam, brindando-lhe remunerações que aumentam o orgulho e a soberba, assim facultando-lhes desfrutar o triunfo terreno, frustram-se, deprimem-se, rebelam-se, abandonando as crenças religiosas a que dizem pertencer. Isso é uma outra coisa, né? A gente vai percebendo isso, que muitas vezes a religião e esse estar com Deus significa que então tudo vai dar certo na nossa vida, então a gente vai entrar no fluxo divino, então não teremos provas, não teremos desafios, a prosperidade vai nos encontrar como se fosse uma consequência natural do encontro com Deus, né? Isso muitas vezes é muito propagado nos dias de hoje. Não digo que seja estimulado pelas religiões, mas muitas vezes é a forma como as pessoas ainda enxergam as religiões. Então, assim, quando a minha vida começa a prosperar, quando eu vivo uma fase de abundância, né? Então, para mim é tranquilo eu seguir aquilo que Deus fala, mas em momentos de mais escassez, em momentos em que a minha fé vai ser desafiada também por intermédio dos problemas, né? Dos desafios, das questões materiais também, porque não? Aí, de repente, como diz aqui, né? Rebelam, se frustram, se deprimem, se muitas vezes, inclusive, acreditam que fizeram algo errado, né? Para Deus, então, tá punindo, castigando, que a gente ainda tem uns conceitos muito arraigados, assim. Então, é isso, Deus me premia, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu estou seguindo a Deus, então, portanto, tudo terei, minha vida será facilitada. E aí a gente vê a história de discípulos, de apóstolos, né, do próprio Cristo, né, Jesus. E a gente vai perceber que não é esse o caminho. Claro, não necessariamente a gente vai passar sempre por privações, mas a vida são esses altos e baixos, e não necessariamente quando a gente está em fase de baixa, significa que Deus está punindo de alguma coisa. Às vezes não é uma punição, né? Mas muitas vezes é uma consequência de atos, sim, que a gente fez, como a gente fala da lei de ação e reação, mas não necessariamente. Às vezes são provas que a gente necessita também passar para que possa crescer espiritualmente, né? Então, tornando-se amargas e indiferentes ao próprio como ao destino alheio, não acreditam nos tesouros da paz nem da autorrealização, porque somente consideram as coisas que abarrotam os espaços, que criam ambição, que despertam inveja, que produzem lutas escarnecidas. Então, nesse mundo material que a gente vive, né? E hoje em dia é um pouco mais em voga mesmo esse materialismo, a gente percebe que é isso, né? As pessoas não só se rebelam, se frustram e se deprimem quando essa fase mais material não está em evidência, né? Como não conseguem entender valores muito preciosos, que são esses que Joana comenta, né? Que é da paz e da autorrealização. Olha, não tem coisa melhor e mais bonita do que a gente dormir com a nossa consciência em paz, tranquilo, sabendo que a gente fez o nosso melhor, mesmo em dias muito desafiadores, mesmo em dias assim devastadores. É, essa consciência de que eu permaneço fiel a mim mesma, eu continuo tentando avançar, mesmo quando está um nevoeiro muito denso na minha vida. Isso é de um preço que não tem tamanho, né? E a gente vai percebendo o quanto, ao contrário desse ter,
que é se eu ganho mais dinheiro, se eu ganho mais prestígio, se eu ganho mais poder, facilmente eu me acomodo com isso, eu banalizo, inclusive, isso, e necessito cada vez mais, né? A gente vai perceber isso, dizem, né? Há estudos científicos que provam, assim, que o nosso nível de felicidade após comprar determinado bem, um carro, né? Um apartamento, uma casa que a gente muito quis, de repente dá, assim, um salto, né? No nosso grau de satisfação, mas, passados 15 dias, volta para o mesmo lugar, para o mesmo lugar. Então, assim, é, de fato, mesmo as nossas conquistas materiais mais expressivas, a duração delas é finita. Enquanto que as nossas virtudes, por exemplo, todas as vezes que eu avanço um pouco mais na minha paciência, na minha tolerância, adentrando em níveis de convivência melhor, sabendo conviver com as pessoas, isso gera dentro de nós um estímulo de perceber que consegue ainda mais. É bonito, porque é algo duradouro mesmo. Então, isso dessa paz interior ninguém te tira, né? Ou seja, o exterior pode estar muito caótico, mas se eu estou percebendo que eu estou fazendo a minha parte, se eu vejo que naquela situação eu fiz o que me era possível, né? E, e tentei fazer da melhor forma, isso que importa, né? Infelizmente, essa é a cultura vigente, que tem início na educação mal orientada, quando os pais imaturos discutem diante dos filhos os significados das riquezas monetárias, nem sempre acumuladas com o apoio da consciência saudável. E ainda tem isso, né? Claro, a gente vive em um mundo material, então não há problema nenhum em que a gente vá buscar também o nosso sustento, a nossa dignidade material, né? De que a gente possa também aumentando os nossos ganhos materiais, ajudar outras pessoas, colaborar também com o todo, com a nossa família. Mas, é, virando isso o centro, né, no qual a gente gravita, aí é isso, né? A gente vê pais que estão fixados nisso, nas próprias conversas, né, sejam com outras pessoas, seja ali na própria, no âmbito da própria família, vão estimulando isso também nos filhos, né, seja na escolha da profissão, seja depois na escolha de um trabalho, né, então, dando tanto destaque a isso que passam a viver em função disso, né, e como a gente comenta, sempre que a gente elege ídolos, né, porque não deixa de ser uma idolatria, de algum modo a gente está cerceando dentro de nós outras coisas interiores e mais bonitas que deveriam estar prevalecendo. Ou seja, eu posso ter várias coisas, mas eu não sou nada disso, né? Eu tenho que crescer em virtude, é para isso que eu estou aqui. Então, sim, viver no mundo material, né? Como diria Paulo, estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, sim, estou no mundo, tenho a minha dignidade, né? Também posso, sim, olhar para o meu lado material, mas sobretudo que eu entenda quem deve comandar, né? Que é o espírito, não é a matéria que deve comandar, apesar de eu estar no mundo material, né? Destacam o poder do ouro e das moedas, em razão das facilidades que proporcionam na conquista das posições relevantes na sociedade, bem como dos prazeres que facultam, sem demonstrarem a responsabilidade que se fazem acompanhar quando mal aplicadas ou irresponsavelmente adquiridas. A gente vê muito isso principalmente nos adolescentes, né, que tem assim questões maiores no sentido de se sentirem pertencentes, valorizados, né, dessa questão de estar no grupo, de ser popular. Então isso é muito comum, claro, depois também, mas muito arraigado durante assim a adolescência como um todo. E você vê adolescentes, por exemplo, que vieram da periferia, que nasceram em condições mais ruins economicamente falando, você vê que é isso, né? Eu quero tanto pertencer que daí eu vou me aliar às vezes ao tráfico para poder conseguir esse dinheiro de uma forma mais rápida, né? Ou então eu vou começar a fazer pequenos furtos, né? Que às vezes o que acontece também, né? Então a gente vai vendo que é isso, né? Em troco de eu ser aceito, de eu ser valorizado, de eu ser popular, de repente estou me corrompendo. E claro, isso não só na adolescência, também na fase adulta estamos sujeitos a isso, né? Ah, esse ganho fácil, né? Desse dinheiro fácil de que então eu estou disposto a qualquer coisa, inclusive a me trair moralmente, para que então eu possa ser valorizado por aquilo que eu tenho, né?
Demonstram que o luxo e a ostentação prevalecem no mundo como seguranças de êxito, que nem sempre corresponde à verdade. Consideram como triunfo somente esse poder que resulta na propaganda feita pela mídia como essencial à existência humana. Então, como diz ali o título, né, que a gente possa permanecer em paz, né? Que a gente queira, sim, ultrapassar os nossos patamares e muitas vezes monetários também, mas sabendo que vai nos custar e se realmente aquilo vale a pena, né? Nem sempre vai valer a pena, permanece em paz, né? Que a sua consciência esteja em paz com aquilo que você deseja fazer da tua vida, né? E a forma como você está conduzindo as coisas. Olvidam-se dos valores morais e dos compromissos espirituais que são a essência da jornada evolutiva, trabalhando as mentes infantis para a valorização de objetos e coisas que, embora sejam úteis, não significam o fundamental como apregou. Então é isso, é útil, né? É, mas não são fundamental. Então, muitas vezes, né, os próprios adolescentes ali, estimulados pela própria família que vive em função de mostrar o que tem, né, de querer prestígio, de querer evidência, de querer consumir muito, comprar muito, né, para que de algum modo possam ser vistos, possam ser valorizados por esse externo, acabam estimulando, sim, os filhos, né, as pessoas que estão ali próximas. E, né, a ver que a gente está aqui para evoluir moralmente, mas muitas vezes a nossa evolução é só material, e olha lá, né? É só exterior, né? E interiormente, caindo espiritualmente. Aí a gente vai perceber muito isso, né? Que inclusive essa felicidade material de ter coisas, de ter cargos, de ter posição, de ter evidência, né? Para o externo, muitas vezes visto como alguém que está crescendo, que está no ápice, que está se desenvolvendo, que está no seu auge, mas olhando interiormente vai ver que muitas vezes está em queda moral, em queda espiritual mesmo, porque nesse processo pode estar se corrompendo, pode estar desvalorizando aquilo que realmente importa, né? Que são essas conquistas morais e espirituais. Os educandos passam a identificar a qualidade e o recurso e o requinte dos recursos dos outros, considerando sua carência como miséria e despertando inveja, ressentimento e ambição. De novo, a gente fala muito sobre os adolescentes, mas na vida adulta da mesma forma, né? E o que que gera? Isso de que então, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder é maior, é superior. E então, como eu não vivo nada disso, né? Como a minha realidade é muito diversa dessa, então eu me sinto inferior. E aí, nesse sentimento de inferioridade, o que que acontece? Essa comparação de que eu me sinto então menor, né? Essa inveja que vai acontecendo, esse ressentimento, por que que tem e eu não tenho? Por que que a vida é injusta comigo e os outros têm tanto? Então, olha a quantidade de consequências que vai gerando dentro de nós, né? E na impossibilidade momentânea de possuírem, armam-se de violência para os tomar à força ou mediante a bajulação, disputando suas migalhas nos banquetes das fantasias a que se entregam. Então, a gente falou ali muito dos adolescentes que muitas vezes, inclusive, vão para o crime na tentativa de serem reconhecidos e valorizados e serem populares para esse exterior, né, para os seus grupinhos. Mas na fase adulta da mesma forma, né? Quantas vezes a gente já não viu gente bajulando, né? Outras pessoas com cargos, com alguma determinada vantagem ali econômica, para pertencerem àquele meio, para de algum modo conseguirem vantagem, para depois conseguirem algum status ou alguma evidência, ou algum cargo, né? Então a gente vê os mecanismos que são utilizados, né? E é interessante que a gente não percebe que essa ascensão material depois é difícil, né? Porque gera responsabilidade também. Quem está em evidência, quem está em altos cargos, em altos postos, gente, imagina a responsabilidade, né? Porque é isso, quanto maior a evidência, maior a responsabilidade que aquela pessoa tem ali nas mãos, maior é a gestão que ela tem, a quantidade de pessoas que ela gere, né? E o seu mal proceder, a sua irresponsabilidade nesse âmbito dessa responsabilidade que ela tem, né? Essa dessas atribuições que ela tem, o quanto isso não vai gerar depois, assim, frutos muito amargos para a vida dela, porque é uma semeadura, né?
E sem perceber também que muitas vezes quem vai se aproximar, seja afetivamente, né, seja em forma de amizade, muitas vezes são pessoas que querem aquilo que você tem, não aquilo que você de fato é, os valores internos que você angariou. Então, a perceber que sim, né, a fortuna, a evidência, o poder, ela também traz em si muitos desafios, né? A pobreza, a dificuldade, a carência constituem bênção que equipam os seres com tesouros outros, valiosos, que conduzem por todo sempre, sem qualquer carga de aflição. Então, muitas vezes, a perceber que mesmo, e é interessante isso mesmo, a gente vê às vezes famílias com pouquíssimos recursos, mas que se juntam da sua batalha. Então você vê que a situação externa ela pode ser difícil, mas interiormente tem um engajamento ali de todos, né, de todos os integrantes ali da família no sentido de se desenvolverem, de crescerem, de gerar uma união para crescer, para se desenvolver. E muitas vezes em famílias já um pouco mais abastadas vai gerando um egoísmo, né? E muitas vezes é, brigas de bens, né? Então você vê essas grandes fortunas, depois os herdeiros brigando, assim, brigas homéricas, né? Então tem várias questões, né? Tem várias questões aí por detrás. Em realidade, os perigos dos bens não estão neles, mas nas pessoas que os disputam e conduzem. Então, de novo, não é falar que é, a gente não deve progredir materialmente e deve é, não é essa a questão, né? A gente perceber que, na verdade, o dinheiro, como qualquer outra energia, é algo neutro, né? Que a gente pode utilizar para se transformar, né? Seja material, mas também como um meio de evolução moral ou não, né? Então é neutro, vai depender da forma como a gente usa, não é isso. O problema não é o dinheiro, é a forma como a gente se comporta com ele, como a gente conduz as coisas. Despreparadas para a abundância, derrapam na sovenice ou na extravagância, raramente aplicando-os com correção que lhes torna necessária. Não lamentes o que te falta, antes agradece a Deus o que possuis, com maior propriedade, a identificação dos íntimos recursos que te tornam realmente feliz. Então, tem isso, né? Muitas vezes, quando a gente passa a ganhar mais recursos, ou a gente se torna assim, muito sovino, que é o que ele fala aqui, né? Ou vai, né, para esses extremos que a gente necessitaria, então, encontrar esse equilíbrio. Ou eu vou muito para a sovinice, passo a economizar demais, passo a me fixar demais nisso, ou então vou para extravagância, e eu gasto tudo, e aí cada vez mais não há dinheiro que baixe, porque eu aumento tanto o meu padrão, eu consumo tão mais, né, que daqui a pouco eu realmente não tenho mais nada, mesmo que esteja financeiramente cada vez mais abundante. Estou sempre gastando, 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 não sobra nada também, né? Então, encontrar o equilíbrio ali, esse seria o caminho mesmo, da gente entender, compreender o dinheiro, né? Não sobrecarregado de coisas, avanças com passo firme em direção da vida abundante. De onde vieste, para onde retornarás, terminada a tarefa que vieste desenvolver. Estás no mundo para aprender, crescer, desenvolver o teu Deus interno, e não para acumulares tesouros que ficarão depois que passares pelas paisagens terrestres. Então é isso, né? Um convite para que a gente veja o modo como a gente utiliza o dinheiro na nossa vida, seja a utilização, mas a gente supervaloriza o dinheiro na nossa vida, é isso que a gente tem feito, a gente supervaloriza as nossas aquisições exteriores, que não são só relacionadas ao dinheiro, né, mas poder, prestígio, evidência. Como é que a gente anda conduzindo todas essas coisas com equilíbrio, com extravagância, né? E aí, prosseguindo. Quando Ciro, o grande rei dos persas, enviou os seus soldados para que invadissem a Jônia, particularmente a cidade de Brienne, a população desesperada, sabendo do saque que seria vítima, começou a fugir carregando os tesouros que lhes dificultavam a evasão. Então você imagina, né? Tá contando a história aqui de Ciro Grande, quando ele fez a invasão ali da Jônia. Então, a população ali de Brienne, né, que ele comenta, ao perceber que seria saqueada e que a cidade seria destruída, os habitantes começam a correr com tudo aquilo que eles consideram de mais valioso, então portando, né, muito provavelmente dinheiros, tesouros e tantas outras coisas. E é isso, muitas vezes a gente vai perceber isso, né? Se eu não dou valor ao que é o essencial, nessas horas é que
que as coisas realmente, né, nesses momentos é que a gente realmente percebe aquilo que a gente valoriza. Então, as pessoas com medo ali do saque, de perderem aquilo que tinham, começam a se encher de coisas, e aí fica pesado, fica difícil para correr. E começa aquela correria total das pessoas tentando, né, tentando saírem com as suas fortunas, salvar suas joias, seus vasos preciosos, é o que ela diz ali, obrigando-se a abandoná-los pouco e pouco para salvaguardar a própria vida. Então, começaram a perceber que, olha, ou eu corro mais rápido e evito, inclusive, a minha própria morte, ou eu vou ter que, né, por conta disso tudo que eu estou carregando, que é muita coisa, eu vou ter que ir devagar e muito provavelmente vou perder a minha vida. Então, começou esse conflito interior. E eles perceberam, é interessante, né, que eles vão, que eles percebem, então, Bias, que depois ela fala que seria considerado um dos sete sábios da Grécia, que ele mantinha uma grande serenidade, enquanto estava todo mundo ali enlouquecido, né? Ele se mantinha completamente sereno. E aí foi interrogado, né, ali pela população como é que ele mantinha aquela serenidade interior tão grande. E foi bonita a resposta dele, que ele fala, olha, é, eu só preciso carregar a mim mesmo, porque o que eu tenho, ninguém nem nada poderá tirar de mim, que são esses meus valores interiores. E Joana comenta aqui, né? Paciência, sabedoria, resignação, amor, perdão, bondade, que ele armazenaram onde? Na mente e no sentimento ao longo dos anos das experiências humanas. Então o pessoal ficou. E é interessante, né? Porque essas pessoas que já são mais sábias mesmo, é nessas situações de desespero, né, que elas se mostram ali muito diferentes da grande massa. Então, ao contrário de todo mundo que corria muito desesperado, né, tentando salvar aquilo que conseguisse materialmente, estava ele ali tranquilo, sereno. E é, é nesses momentos de testemunho mesmo que a gente percebe quem realmente interiormente conseguiu crescer, né? Porque poderia muitas vezes ter o conhecimento, mas interiormente se manter, aliás, exteriormente se manter ele inquieto, né? Na hora de dar resposta para a vida, muitas vezes revoltado. Não, né? Numa serenidade, numa tranquilidade que impactou muito as pessoas. Isso que é bonito, né? Realmente são tesouros inapreciados, porque as ambições egoístas escravizam as criaturas nas coisas palpáveis. E a ignorância do significado da existência carnal ainda não pôde entender a impermanência da roupagem física e a permanência do espírito nela mergulhado. Jesus propôs com sabedoria em comum: acumulai tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, as traças não roem, a ferrugem não consome. Então, quais são os nossos verdadeiros tesouros, né? A gente tem sabido vê-los, valorizá-los, estimulá-los dentro de nós, né? Aqueles que vivem para amontoar tudo quanto denominam tesouros desfrutam temporariamente, mas não se podem evadir do plano físico sem os deixar pelo caminho, porque o seu peso faz o corpo dobrar-se, deixando-os cair. E é isso, na hora da morte, não levaremos nada, senão essas nossas conquistas interiores, né? Então, isso é a valorização do espírito em detrimento da matéria. Não é que eu não possa ter, não é que materialmente eu não possa prosperar, não é isso, né? Mas é que que eu tenho, né? Que no final das contas entender de ser um valor muito arraigado dentro de mim, que tudo isso vai embora, que tudo isso vai ficar por aqui, né? Nós é que vamos embora, que tudo isso vai permanecer por aqui. E que a gente só vai levar, não foi o dinheiro que a gente tinha, o cargo que a gente obteve, a evidência ou o prestígio que a gente teve no mundo, nada disso. É, se formos fiéis a nós mesmos, se estimulamos dentro de nós essas virtudes, se soubemos crescer como seres humanos. E a gente vê muito isso, né? O livro Voltei fala um pouco sobre isso, né? Que é a história de um servidor da causa espírita que era coordenador, né, da FEB, inclusive na época. Então imaginava que dentro de si tinha uma luz muito bonita, que interiormente tinha sabido crescer, né? E quando ele faz a passagem, ele percebe que mesmo estando em um local propício para esse desenvolvimento interior, não necessariamente ele o fez, né? Então ele percebe, inclusive, que muitas né, dos espíritos que ele, inclusive, ajudava ali nas reuniões mediúnicas, né, atendeu, né, estavam em melhor situação que ele.
Então, é a gente perceber mesmo que não importa o posto que a gente está, não importa a luz que a gente soube adquirir por dentro, é isso que realmente importa. Então, muitas vezes a gente acredita também que está cultivando interiormente valores que não está, porque na hora da prova, das dificuldades, a gente não sabe responder bem à vida. E isso é um ótimo termômetro para a gente ver. Eu estou sabendo superar um pouquinho melhor os meus desafios, eu estou sabendo lidar com eles, porque senão. Mesmo que eu leia muita coisa, que eu vivencie muita coisa, ainda não soube transformar isso em uma vivência. Então, esses momentos também são preciosos para isso, né? Para que a gente se olhe com verdade. Olha, talvez eu ainda não tenha conseguido, então tenho que me fortalecer, tenho que dar minha batalha. E o Voltaire fala muito sobre isso, né? Porque então ele se sente muito surpreso ao perceber que na verdade, mesmo quando ele achava que estava ali crescido, a luz dele era muito fraca, né? Muito opaca. E ao contrário de, por exemplo, muitas pessoas anônimas ao mundo, né? Mas que de uma abnegação tão grande, que por meio de renúncias e sacrifícios, né? Às vezes uma vida completamente anônima, soube dar a sua batalha, soube crescer com desafios, sobre se transformar mesmo com os obstáculos e que tinha uma luz interior belíssima, muito e muito superior à dele, né? Então, as cabeças idosas dos reis raramente suportam o peso das coroas de ouro e das pedras preciosas, usando leves tiaras que os exornam e ficam na sepultura ou antes. Em qualquer situação da tua existência, permanece em paz. Nunca te faltará o necessário nem o essencial à tarefa que viestes realizar, porque o divino provedor sempre dispensa os recursos próprios para o ministério que reserva para cada um dos seus pupilos. Gente, isso é belíssimo, né? Então você vai ver, né? Mesmo os reis, né, já mais idosos, não conseguem suportar aquelas coroas pesadíssimas, então passam até cheios de pedra preciosa, né? Passam a usar leves coroas, que ou vão com eles para o túmulo, ou muito antes são deixadas aí aos herdeiros, né? Em disputas muitas vezes depois, é, que vão durar anos. Aí olha que bonito, isso eu também acho muito interessante, né? Porque é, tem aquela expressão, Deus provê e provê mesmo. Se a gente faz a nossa parte, Deus provê mesmo. Talvez não com o supérfluo, mas com o necessário. Eu vejo, assim, pessoas que se dispuseram a começar causas de doação para o próximo, para a humanidade, sem qualquer recurso ou com recurso mínimo, e que isso se sustenta ao longo dos anos, né? Que esse trabalho, claro, com algumas dificuldades, vez ou outra, mas surgem recursos, né? Das mais diferentes fontes, dos mais diversos lugares. Chico mesmo. Tem várias histórias nesse sentido de que como a vida flui mesmo, né? Se a gente está dando a nossa batalha, se a gente está ali se transformando, se a gente está trabalhando em prol de uma causa, os recursos vão chegando das mais diferentes formas, lugares, né? Conhecimento do Evangelho de Jesus e sua aplicação no teu dia a dia conceder-te-ão tesouros incomparáveis de paz e de júbilo, como nada mais pode facultar-te. Aprimora-te, portanto, cada vez mais, lutando para possuir o que consideres justo e necessário, enquanto na roupagem carnal, mas preocupado sobretudo com os bens inestimáveis do coração e da mente, de forma que a qualquer momento, quando chamado ao retorno ao mundo espiritual, possas abandonar tudo, sem saudades, sem mágoas, nem inquietações. Então, duas coisas, né? Como diz aqui, olha, vai atrás sim, das questões materiais, mas daquilo que você julga justo e necessário para sua sobrevivência, para da sua família, para poder proporcionar aquilo que você imagina que seja o justo e o necessário. Então, não há problemas, né? Estamos em um mundo material e sim, precisamos também de todos esses recursos materiais à nossa disposição, mas sem apego, né? E a gente tem que ir se desapegando mesmo de tudo, porque nada nos pertence, nada que está aqui é nosso. Teremos que deixar tudo, né? Sejam pessoas, sejam bens materiais, absolutamente tudo. E que a gente possa, quando for a nossa hora, que há de chegar para todos nós, que, como diz Joana, imagina a gente chegar com sobriedade, né, na hora da nossa morte, isso, sem saudades, sem mágoas, sem inquietações, sabendo, olha, eu fiz a minha parte, eu contribuí com a minha parcela. Gente, isso é tão precioso, isso é uma verdadeira paz, né? Isso é o permanecer em paz. E que
a gente vai desenvolvendo isso dentro de nós, porque não é algo simples, não é algo tão fácil, não, mas é possível se a gente der a nossa batalha, é possível que a gente vá treinando isso e crescendo também nisso, né? De se desapegar dessa vida material e, claro, não deixá-la ao desleixo, porque muitas vezes também tem um paradoxo, assim, de que eu não consigo minimamente manter o meu sustento sobre muitas vezes a impressão de que eu quero viver uma vida espiritual. Não, que a gente vá atrás daquilo que é justo e necessário, sim, nós estamos na matéria, então temos que ter o nosso sustento justo, digno, né? Trabalhado ali com o nosso esforço próprio, não querendo arranjar meios escusos para adquiri-lo, não, mas de meios justos e necessários, mas que a gente também saiba da nossa batalha, como se diz, com equilíbrio, sabendo aquilo que é justo e necessário para cada um de nós. Então, muito obrigada pela escuta de hoje. Que tenhamos uma ótima semana de reflexões, né? De pensar como é que a gente tem lidado com esse assunto. Muito obrigada, até logo, gente.